então. Então, gente, eu vou apresentar para vocês como será o nosso curso, embora já tenha descrito lá no SIGA, tá? Nós vamos conversar, de modo geral, como eram feitas as vacinas antigamente, como são feitas as vacinas hoje em dia. Por isso o título, Velha Escola e Escola Moderna, né, com relação às vacinas, tá? Como vocês podem ver, aqui é uma foto antiga, tá? Na verdade, uma gravura que mostra um dos processos da variolação, tá? Que a gente vai estudar o que foi. E aqui hoje, com o advento da biologia molecular, a nova geração de vacinas sendo produzida, tá? Então, gente, a aula de hoje, né, que vai ser a história da vacinação no Brasil e no mundo, a classificação das vacinas será a nossa aula segunda, né, com gerações e estratégias. A gente vai conversar um pouco sobre imuno, depois vamos ter um momento em que a turma será dividida e o estudo vai ser feito com menos pessoas, tá? Questões pré-definidas, e vocês vão discutir ou comigo ou com os outros facilitadores de aprendizagem do curso. Depois, no dia 15/6, né, nós temos veículos e adjuvantes vacinais, os clássicos e os experimentais. Quem tiver com o microfone ligado, por favor, desligue, tá? Para que a gente consiga escutar perfeitamente aqui a nossa apresentação. Tá joia? Vamos dar seguimento. Então, temos depois as vacinas de nova geração, no dia 18, no dia 22, né, discussão de questões, mais uma vez. E aí teremos células dendríticas e anticorpos humanizados, estratégias vacinais em andamento, tá, para o Covid-19, e no final, uma discussão final, encerramento do nosso curso. Tá? Então nós vamos passar o São João, né, aqui, São João, né, depois de São João, dia 25, dia 29, São Pedro, aqui assistindo com a gente. Tá? Então, gente, para que isso seja possível, nós vamos contar aqui com a minha participação, Rafael, com a participação da Maraísa. Maraísa, dê um alô aí pra gente. Vamos contar também com a participação da Mariane, né? Mariane, dê um alô aí pra gente. Vamos contar com a participação da Rita, né? Rita de Cássia, que também, junto com a Mariane, é nossa professora voluntária, né? Mariane e Rita são nossas professoras voluntárias de micro. E vamos contar também com a participação da Rosana, nossa ex-aluna, né? Que hoje, né, junto com a Maraísa, também está fazendo o mestrado. Tá? Então, nas aulas em que teremos discussões, podemos desligar os microfones agora. Nas aulas que teremos discussões, vamos desligar os microfones. Nas aulas que teremos discussões, vamos contar com toda essa equipe. Então, todo vai ser dividido entre as pessoas, né, serão divididas entre as meninas e mim, para que a gente consiga discutir com mais calma as questões relacionadas às vacinas. Tá joia? Então, gente, eu peço a vocês que desliguem, né, o áudio, quer dizer, desculpa, desliguem o microfone de vocês e desliguem a imagem, tá? Porque senão fica pesada a apresentação e pouca gente, e o pessoal pode não conseguir receber a informação. Tá joia? Então, vamos dar prosseguimento. E agora sim, nós vamos começar a falar das vacinas, tá? Quem não me conhece, né, agora me apresentando, que eu vou começar a aula, sou o professor Rafael, sou professor de microbiologia e de biologia molecular do departamento de farmácia de Lagarto, tá? Dou essas duas disciplinas, tá? E vou estar com vocês agora nesse curso até o final aí do mês de junho, início do mês de julho. Tá joia? Então vamos conversar um pouco sobre as vacinas. Tá? Vou fazer um breve histórico, a aula de hoje é sobre isso,
um breve histórico das vacinas no Brasil e no mundo. Tá? Então, gente, o surgimento das vacinas está muito ligado a um processo chamado de variolização, né? Um nome estranho, né? Que significava você pegar os restos, né, de erupções cutâneas da varíola, né, colocar para secar e depois arranhar a pele das pessoas, né, para conseguir, de alguma forma, a imunidade quanto à varíola, para a varíola, tá? Então, existem muitas especulações acerca do uso dessa técnica, tá? Ela não, antes ela não era feita de modo racional, porque nessa época nem se sabia que os micro-organismos eram as causas das doenças infecciosas, tá? Então há relatos de variolação na China no século XIV e no século XV. Alguns trabalhos falam também do século X, né, mas de maneira bem incipiente. Tá? No século XV a gente tem na Ásia e no Oriente Médio, e no século XVIII na Europa. Tá? É importante, gente, dizer que por mais absurdo que pareça para a gente, tá? Até o final do século XVIII não se acreditava que as doenças infecciosas eram transmitidas por micro-organismos. Tá? Então se achava que as doenças infecciosas eram fruto de ventos maus, mal olhado, né, tipo maldições, tá, miasmas, né, então isso até o final do século XIX se acreditava nessas coisas. Depois veio a ciência para esclarecer tudo isso, tá? Então, até o final do século XIX não se havia provado, não se havia demonstrado que as doenças eram causadas, né, por doenças infecciosas eram causadas por micro-organismos. Aqui uma foto na China, né, a menina chinesinha aqui, recebendo, né, a variolação, né, porque a variolação poderia ser tanto do modo convencional, como eu já havia falado para vocês, ou seja, raspar as feridas, né, colocar para secar e depois arranhar aqui o braço da pessoa, ou então você injetava isso, né, parece aquele suave que faz Covid, né, o mesmo tamanho. Né? Então a pessoa ia e injetava de alguma forma, isso aqui é uma gravura chinesa, né, do século XVI, século XV, desculpa, e aí representando, né, o século XV, mostrando aí a variolação por via nasal, tá? Então, gente, a descoberta, ou quem postulou, né, pela primeira vez que os micro-organismos eram os causadores das doenças infecciosas foi Koch, tá? Robert Koch. Tá? Ele fez esses postulados em 1877, portanto, aqui no século XIX. Tá? Então, e o que vem a ser esses postulados de Koch? Tá? Então, quais são os postulados de Koch? Primeiro, as doenças infecciosas são causadas por micro-organismos. Tá? Animais ou seres humanos sadios não contêm esses micro-organismos. Ao passo que quem está doente de uma determinada doença, né, possuem esses micro-organismos no corpo. De forma que esses podem ser isolados de indivíduos doentes e cultivados em meios de cultura. Tá? E se eu pegar esse micro-organismo dos meios de culturas e injetar no animal sadio, esse animal acaba padecendo da doença e eu consigo recuperar esses micro-organismos desse animal. Tá joia? Então, o final do século XIX é que Koch traz esses postulados mostrando que as doenças são causadas por micro-organismos. Tá? Então, antes disso, não se acreditava. Tá? Então, a quem se deve aí o surgimento das vacinas? Tá? O surgimento das vacinas, racional, né, das vacinas, deve-se a um pesquisador chamado, vamos voltar, ninguém mandou você passar, chamado de Edward Jenner. Tá? Então, o que foi que Jenner fez?
ele começou a observar que ordenhadeiras, né, aquelas naquela época era um serviço, né, final aqui do século XVIII, era um serviço destinado principalmente a mulheres. Eles observaram que as ordenhadeiras eram acometidas, né, de uma forma mais frágil ou mais fraca, mais branda da varíola, tá? E aí o que acontecia? Essa doença que elas padeciam era menos grave, e elas não respondiam bem à variolação, ou seja, a variolação normalmente ela causa algum desconforto, né? As pessoas dizem quem se salva, né? Era um processo em que muitas dos pacientes, né, acabavam morrendo por varíola, ou então tendo a doença de uma maneira mais branda ou até mesmo de uma maneira mais forte. Mas naquela época não tinha para onde correr, ou era aquilo ou era nada, né? Como praticamente todo mundo se infectava, se você se infectasse de uma maneira mais branda, você tinha chance de escapar. Caso contrário, a chance de morrer era muito maior. No caso das ordenhadeiras, né, que trabalhavam com animais com a varíola bovina, o que acontecia? Elas pegavam uma infecção branda, tá? E não respondiam à variolação, ou seja, não havia a resposta imunológica, né, característica da variolação, né? Elas não adoeciam, mesmo que fracamente, com a variolação. Tá? E além disso, elas eram imunes à varíola. Tá? Então, ponto 1, elas eram imunes à varíola, assim como não respondiam, ou seja, não manifestavam os sintomas da variolação. Tá? Não é à toa que vacinas vêm de vaca. Né? Por quê? Porque a primeira intervenção vacinal racional veio de trabalhadoras ou veio de estudos com esses animais. Tá? Então vamos ver aqui de uma maneira mais esquematizada. Veja. Então, Edward Jenner observou que as ordenhadeiras, né, acabavam se infectando aqui com a varíola bovina chamada de cowpox. Tá? Então, essas eram as ordenhadeiras que não respondiam à variolação e que eram imunes à varíola. Tá? O que é que o Jenner fez? Ele pegou essas feridas, essas escaras aqui de varíola bovina e inoculou em um rapazinho, uma criança chamada James Phipps, certo? Então ele ficou doente de uma forma branda da varíola, apresentando poucas, né, escaras no corpo, tá? E aí o que acontece? Ele ficou doente, depois se recuperou, tá? E aí o que fizeram, né? Pegaram as escaras de uma pessoa que padeceu da varíola, ou seja, que desenvolveu a forma grave da varíola, coletou essas amostras e inoculou novamente no filho. Quando fez isso, o que aconteceu? Ele não desenvolveu a doença. Tá? Então, foi dessa forma que foi feita, né, ou foi descoberta, ou foi desenvolvida a primeira vacina que se conhece. Tá? Então, a observação de que as ordenhadeiras, além de não pegar varíola, não respondiam à variolação, tá? Mostrou para a Jenner que ele poderia utilizar a varíola bovina como uma estratégia para prevenir a varíola humana. Como é que ele fez isso? Pegando o material das escaras, das pústulas de varíola de quem? Da vaca, e inoculando nesse cidadão, nessa criança chamada de James Phipps. Tá? O que aconteceu? Ele teve uma forma branda da doença, causada aí pela varíola bovina, mas se recuperou. E além de se recuperar,
ele também tornou-se imune àquela doença, ou seja, ele passou a ser resistente àquela doença. Em outras palavras, ele não pega varíola de jeito nenhum. Aí, se fosse hoje, quem é que ia pirar, com certeza, seria o comitê de ética, né? Como é que você não fez nenhum teste em animal e vai direto para seres humanos, né? Como é que você infecta, né? Isso hoje seria extremamente proibido pelos comitês de ética, né? Porque hoje se conhece o real risco, né, de que se é manipular micro-organismos e injetar micro-organismos nos seres vivos, tá? Então hoje isso, à luz dos nossos conhecimentos, não seria feito dessa forma, tá? Então, gente, em 1796, portanto, no final do século XVIII, aconteceu os primeiros ensaios clínicos com a vacina contra a varíola, mas ninguém acreditava, de fato, naquele tempo, que realmente aquilo era seguro e que aquilo conferia, sim, proteção à varíola. Então, muito se demorou. Ó. Você vê, 1796, a varíola só foi eliminada em 1979. Então, hoje no quiz estava lá qual foi a única enfermidade humana, né, a única doença infecciosa humana que foi totalmente eliminada por vacinação. Foi exatamente a varíola, tá? Então, no Brasil, gente, não foi diferente, tá? Então, no início do século XX, mais ou menos 1905, 1906, a gente tem que a figura do Oswaldo Cruz, com receio de que realmente a varíola debelasse grande parte da população brasileira, resolveu compulsoriamente, ou seja, à força, né, vacinar as pessoas. Tá? Isso gerou a chamada revolta da vacina, né, e fez com que houvesse várias manifestações populares, né, no Rio de Janeiro, em que as pessoas se revoltaram quanto a isso. No fim, né, ele conseguiu vacinar as pessoas, mas somente em 1979 nós tivemos, né, a erradicação dessa doença no mundo, principalmente devido aos trabalhos de Oswaldo Cruz, tá? Fazendo com que a população realmente se vacinasse, tentando, né, fazendo com que a população se vacinasse realmente. No começo não queriam, mas depois Oswaldo Cruz conseguiu convencer e as pessoas acabaram se vacinando, né? Então a varíola é uma doença extremamente perigosa, né? Tipo letal. E aqui tem essa foto mostrando, né, as deformações, né, e principalmente a morte causada aí pela varíola, tá bom? O vírus da varíola não circula mais hoje, né? Tipo, a grande maioria das pessoas é imunizada, então esse vírus ele não circula desde 1979 em humanos. Algumas amostras desse vírus ainda estão congeladas em alguns países, como os Estados Unidos e a Rússia. Tá? São guardados para pesquisas e para caso essa epidemia volte a acontecer. Tá? E agora nós vamos passear pela história, né, falando de algumas vacinas, né, para vocês. Nós vamos andar na história e vamos aproveitar para conversar sobre algumas vacinas. Não vou falar de todas as vacinas hoje, nem de todas as principais, porque isso vai acontecer ao longo do curso, tá? Então vou citar alguns exemplos históricos de como que aconteceu, mas para despertar o interesse em vocês e entender mais e mais sobre as vacinas, tá? Então, depois do Jenner, nós temos o Louis Pasteur, né? Então, ele, baseado nos postulados de Koch, né, de que as doenças são causadas por micro-organismos, né, e que micro-organismos podem ser isolados dessas doenças, desenvolveu várias vacinas, tá? Dentre elas, gente, a vacina contra a cólera aviária, né, que é causada por essa bactéria aqui, Pasteurella multocida, diferente da nossa cólera, né, da cólera dos seres humanos, que é causada por outro patógeno,
né, chamado de Vibrio cholera. Tá? Aqui nós temos, né, para simbolizar o Pasteur, o frasco do bico de pescoço de cisne, né, que foi quando Pasteur derrubou a teoria da geração espontânea, a teoria da existência de força vital, né, terra plana, essas coisas. Ele acabou derrubando essa teoria e mostrando que a vida só pode advir da própria vida. Tá? Então, a chamada teoria da biogênese. Tá? Então, Pasteur, baseado nisso, ele cria as vacinas utilizando seres vivos. Tá? Ele desenvolveu a da cólera aviária a partir da passagem desse micro-organismos por outros hospedeiros. É creditado a ele também o desenvolvimento da primeira vacina contra a raiva. Né? Ele pegou o vírus da raiva que parasitava tanto cachorros quanto humanos e inoculou em coelhos, tá? E aí, a partir disso, ele conseguiu um vírus que tinha dificuldade de replicação, né? Era, portanto, um vírus atenuado, né? Um vírus enfraquecido, né? Então, por passar esse tempo, né, vários repiques, vários animais infectados, tira do animal infectado, coloca no outro animal infectado, esse micro-organismo foi atenuado. Né? Hoje se entende que essa atenuação é devido à perda de alguns genes, né? Genes relacionados à sobrevida no hospedeiro original. Tá? Então ele foi cultivando esse micro-organismo em coelhos, de forma que alguns genes relacionados à patogenicidade, relacionados as suas propriedades de causar doenças em humanos e em cachorros foi sendo perdida. Por quê? Porque não existia mais a pressão seletiva do corpo, do cachorro nem do homem. Ele estava cultivando em coelhos. Tá? Então, com essas várias passagens, ele acabou isolando, né, um vírus, né, ou um conjunto de vírus que não mais causava doenças em humanos, e aí desenvolveu a primeira vacina contra a raiva. Tá? Depois, ele desenvolveu também uma vacina contra o antrax. Né? O antrax é uma doença causada por uma bactéria chamada Bacillus anthracis, tá? Que uma das suas formas é o antrax cutâneo, que é exatamente essa figura que vocês podem observar aqui. É muito comum em animais, tá? Vacas, porcos, tá? Normalmente o animal tem uma ferida e essa bactéria vive no solo e aí ele acaba contaminando essas feridas, tá? Então a expressão é do cabrunco, muito usada aqui na região de Sergipe, vem exatamente do nome dessa doença quando acomete animais, chamada de carbúnculo. Né? Mas vocês hão de convir que carbúnculo é muito difícil de ser pronunciado. Então é mais fácil você dizer cabrunco. Tá? Então essa expressão aqui, que pode significar 1 milhão de coisas, coisas boas, coisas ruins, vem exatamente de uma doença causada por Bacillus anthracis, que a vacina para ela foi desenvolvida por Louis Pasteur. Tá? Então, Louis Pasteur é um dos pesquisadores, né, que mais contribuiu para quê? Para o desenvolvimento de vacinas. Tanto da racionalização do desenvolvimento de vacinas, ou seja, de mostrar que as doenças, de reafirmar que as doenças são causadas por micro-organismos baseados nos postulados de Koch, bem como na sua experiência, né, com a microbiologia de alimentos e com a microbiologia médica também, ele chegou a desenvolver essa e outras vacinas. Tá joia? Então vamos dar mais uma viajada no mundo das vacinas. Chegamos agora a Von Berg e Kitasato, né, que são dois pesquisadores muito importantes também no desenvolvimento de vacinas. Tá? Kitasato, né, só para lembrar, é o nome desse frasco aqui, né, espécie de um Erlenmeyer, né, com esse apêndice aqui utilizado principalmente para fazer filtração a vácuo.
tá? É aqui o nosso amigo Kitazato, tá? Então veja, o que foi que eles descobriram? Tá? Eles mostraram que doenças como a difteria e o tétano eram causadas por toxinas, né? Hoje a gente sabe que são causadas por toxinas produzidas por Clostridium tetani, no caso do tétano, e Corynebacterium diphtheria, no caso da difteria. Tá? Então, o que foi que esses pesquisadores fizeram? Eles enfraqueceram essas toxinas, tá? Tornaram elas menos ativas, tá? Provavelmente por adição de substâncias químicas ou aquecimento, tá? Inocularam em animais, tá? E isolaram o soro desses animais e aí passaram a tratar as pessoas, né, para evitar que essas doenças se proliferassem na população, tá? Aqui nós temos uma coloração de Gram, tá, com o bacilo do tétano, aqui na pontinha o esporo dele, ó. Tá? E aqui nós temos a diferença entre soro e plasma, tá? O soro, né, é o sobrenadante após a coagulação, então não contém plaquetas, por exemplo, né, ou contém pouquíssimas plaquetas. Já que o plasma, né, nós temos aqui a diferença entre o soro e o plasma. Tá? Aqui nós temos a coagulação e aqui não temos a coagulação, só a deposição das hemácias. Então eles purificaram esse soro e aí conseguiam evitar que essas doenças se manifestassem. Tá? Então, lembra lá do quiz que a gente tinha a diferença entre soro e vacina, né? Então, vamos dar uma olhadinha nas diferenças entre soro e vacina. Eles descreveram aqui a produção de soro, né? Soro contra as toxinas dos micro-organismos, tá? Então, seria você se infecta com o micro-organismo e sai correndo para tomar o soro, para que quando ele produza as toxinas, elas sejam bloqueadas pelo soro, tá? Então, vamos conversar um pouquinho... Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as diferenças entre, primeiro, a produção de soro, né, só de uma maneira esquemática, né, mostrando aqui no caso de veneno de cobra, né, que também é um antígeno, tá, mas isso pode ser feito para produção de soro de qualquer antígeno, tá? No caso da toxicidade, ele tem que ter sua toxicidade diminuída, né, principalmente aí pela inativação por calor, utilização de formalina e outros compostos químicos. Tá? Aqui a gente tem inoculação no animal, né? Normalmente o cavalo, né? Que é um animal de maior porte, e aí a gente tem a geração de anticorpos e depois eu purifico esses anticorpos e eles são utilizados como soro. Tá? Aqui está dado o exemplo como cobra, como a produção de soro antiofídico, só para vocês lembrarem, né, de que o mecanismo é o mesmo. Tá? Qual que é o mecanismo? Você administra um pouco dessa toxina, no caso aqui o veneno, mas pode ser também um toxoide, né? Ou seja, uma toxina que teve a sua atividade diminuída, né? Em outras palavras, foi atenuada, né? E aí você inocula em um animal, esse animal produz anticorpos e esses anticorpos são purificados e utilizados como soros. Tá? Então, diferenças entre soros e vacinas, né? O tipo de imunidade. Nas vacinas eu tenho uma imunidade ativa. O que é isso? O organismo que produz as defesas, ou seja, os anticorpos vão ser produzidos pelo organismo vacinado. Tá? As respostas celulares vão ser produzidas pelo organismo vacinado. No soro, a gente tem uma imunização ou uma imunidade passiva, ou seja, eu já entrego os anticorpos prontos, certo? Belezinha? Quanto à composição, gente, nas vacinas eu tenho
o principal constituinte, os antígenos, tá? Já nos soros, os principais constituintes são os anticorpos. Tá? A ação, tá, das vacinas é tardia, ou seja, eu não tomo uma vacina hoje para entrar em contato com o micro-organismo amanhã. Tá? Então eu demoro um tempo para desenvolver a imunidade após tomar a vacina. Tá? Vocês devem lembrar aqui, por exemplo, que aproximadamente um ano atrás a gente teve o problema da febre amarela em vários estados do Brasil, São Paulo, região norte, né, um pouco, e outros estados da região sudeste também. E você tinha que tomar a vacina antes de pelo menos 15 dias, pelo menos, né? Para quê? Para dar tempo ao organismo de produzir a resposta imunológica necessária para evitar a doença, caso você fosse ter contato com o vírus da febre amarela. No soro, não. O soro é aquele, você levou a picada agora de cobra, de escorpião, e vai tomar o soro para evitar o efeito daquele veneno no seu organismo. Ou então você pisou no prego, né? E aí está com medo de aquele prego estar contaminado, por exemplo, com Clostridium tetani. Você vai lá e pode tomar o soro anti-toxina tetânica, tá? Para evitar que, caso tenha Clostridium tetani e a bactéria se multiplique, você tem aí evita, né, o tétano, tá? Outra coisa interessante, gente, é a duração, tá? Você, dependendo da vacina, você pode tomar uma dose e ficar imune pro resto da vida, né? BCG, né, você só toma uma vez, por exemplo. Tá? E o soro não, gente. Soro é composto por anticorpos. Esses anticorpos, eles não vão funcionar para a vida toda, tá? Então, eles vão funcionar durante um tempo, durante 2 semanas, 3 semanas, depois vão ser degradados, tá? Vão ser degradados porque, como são proteínas, eles acabam perdendo sua função ao longo do tempo, tá? São destruídos e aí passa a não funcionar mais. Já no caso da duração das vacinas, ou seja, da resposta imunológica causada, da ação, né, ela é longa, ou seja, você gera o que a gente chama de células de memória, tá? Que são células que ficam guardadas no organismo para caso você tenha contato com o patógeno, eu responder contra ele de maneira efetiva, tá? E isso dura por muito tempo. Tá? Tétano, por exemplo, de 10 em 10 anos, você normalmente toma o ciclo de 3 doses vacinal. Tá? Então, aqui, só para destacar o que os nossos amigos, né, que a gente falou deles agora há pouco, o Berg e o Kitasato, eles descobriram o soro. Né? Eles mostraram que a doença era causada por toxinas e desenvolveram um soro capaz de eliminar ou impedir que essas toxinas causassem doenças. Chegamos agora a 2 importantes, né, pesquisadores, né, Camille Calmette e Albert Guerin. Né, vocês conhecem eles, né, devido que a gente acabou de falar da vacina contra a tuberculose. Tá? BCG quer dizer exatamente bacilo de Calmette-Guerin, que foram os pesquisadores que desenvolveram essa vacina. Tá? O que foi que eles fizeram, gente? Eles observaram que os bois também desenvolviam uma forma de tuberculose. Tá? E aí o que foi que eles fizeram? Eles cultivaram essa bactéria, Mycobacterium bovis, em meios de cultura, várias e várias vezes, passando de um meio de cultura para o outro, de um meio de cultura para o outro, de um meio de cultura para o outro. Tá? Muitas e muitas vezes. 235 passagens, dizem algumas referências. Tá? E o que acontece? Qual que é o racional disso? Né? Vocês hão de convir comigo que é muito mais fácil, né, sobreviver no meio de cultura do que no organismo vivo.
né? Por quê, gente? Porque não tem anticorpo no meio de cultura, não tem célula T, não tem célula B, não tem macrófago, tá? Não tem componente do complemento, tá? Só tem o quê? Comida, né? Então, para os micro-organismos cultiváveis, é melhor, é mais fácil sobreviver em meio de cultura. Você precisa de um aparato genético, um aparato de transformações químicas menor do que se você tivesse no organismo vivo, tendo que lidar com um monte de defesa perturbando você, um monte de defesa tentando lhe destruir. Então, baseado nesse princípio, eles foram trocando de meio de cultura, de modo a bactéria não ter aquela pressão de ter que estar expressando genes relacionados à sobrevivência em organismos vivos. Tá? Então, esses repiques sucessivos fizeram com que a bactéria perdesse algumas informações genéticas que estavam ligadas à sobrevivência, né, e à virulência em organismos vivos. Tá? Então, o que foi que eles observaram? Que essa bactéria, que não causava, ou que causava uma tuberculose branda em humanos, era capaz de imunizar contra tuberculose. Professor, mas são bactérias diferentes, não é isso? Mycobacterium tuberculosis é o que causa a tuberculose, o complexo Mycobacterium tuberculose, que causa os principais casos de tuberculose em humanos. E você está falando aí de uma bactéria chamada Mycobacterium bovis. Pô, você coloca uma para proteger contra a outra, né? Então é mais ou menos parecido com o que o Jenner fez, né? Ele não usou o vírus que causava varíola em humanos. Ele usou o vírus que causava varíola em bovinos. Tá? Aqui da mesma forma. Ele não usou o Mycobacterium tuberculosis, né, o principal causador de tuberculose em humanos. Ele usou o primo, o amigo, né, o Mycobacterium bovis. Tá? E ainda, o Mycobacterium bovis enfraquecido. Ou mais elegante, atenuado. Tá? Então, isso gerou o que a gente pode chamar de proteção cruzada. O que é isso? Você imunizou teoricamente contra Mycobacterium bovis e protegeu contra Mycobacterium tuberculosis. Tá? Logo depois, gente, eu coloquei um conceito aqui, imunidade cruzada e proteção cruzada. São coisas diferentes. Tá? Porque você pode ter resposta imune, mas não proteger. Que doido, né? Você consegue reconhecer, mas você não consegue destruir. Acontece. Tá? Então, a proteção cruzada, como o próprio nome sugere, é quando eu tenho a proteção quando eu imunizo com um outro agente causador. No caso aqui, fornece as duas coisas para o Calmette-Guerin, a proteção cruzada e a imunidade cruzada. Tá? Mas veja, existem situações em que a gente tem imunidade cruzada, mas não tem proteção cruzada. E é isso que a gente vai ver já já. Tá? Só para a gente não esquecer de falar, aqui a nossa BCG, e aqui a coloração de Ziehl-Neelsen, que se eu não me engano caiu na prova da EBSER, agora para farmacêutico. E a gente tem aqui mostrando, corados em vermelho ou em rosa, o bacilo da tuberculose, e o resto, o mundo azul, são as outras células que não o Mycobacterium. Tá? O nome dessa coloração é coloração álcool ácido resistente, tá? Ou coloração de Ziehl-Neelsen. Tá? Aqui mostrando os repiques que foram feitos. Tá? Então, gente, vamos conversar um pouquinho sobre essa história de proteção cruzada, imunidade cruzada, falar um pouquinho sobre alguns casos em que isso é verdade. Veja, imunidade cruzada. Imunização com um antígeno gera resposta capaz de reconhecer um outro antígeno, tá? Veja que aqui eu falo em reconhecer, eu não falo necessariamente em proteger, tá? Quando eu protejo, eu necessariamente reconheço. Mas nem sempre quando eu reconheço,
eu protejo, tá? Então, nem sempre quando o anticorpo se liga a um antígeno, na superfície de um vírus, por exemplo, ele consegue impedir que esse vírus entre na célula e, portanto, cause a doença. Tá? Então, a diferença entre imunidade cruzada e proteção cruzada. Tá? Imunidade cruzada diz respeito somente ao reconhecimento, ao passo que a proteção cruzada diz respeito a proteger de um determinado desafio com o patógeno. Tá? Então eu vou dar dois exemplos para vocês, aparentemente não relacionados às vacinas, de imunização cruzada. Tá? De reação cruzada. Tá? Então a artrite reumatoide, né, gente, é causada por uma autoimunidade. Tá? Ou seja, são produzidos anticorpos que reconhecem partes do nosso próprio corpo, tá? A partir de infecções, tá? Orais. Volte para lá, volte. A partir de infecções orais por bactérias do gênero Streptococcus, tá? Você tem aqui desenvolvendo a imunidade contra os estreptococcus. Só que esses anticorpos, eles reagem cruzadamente, tá? Essa imunidade, ela reage cruzadamente com componentes da articulação, das articulações, né? Causando um dos tipos de artrite reumatoide. Outro exemplo, gente, de imunidade cruzada, tá? É o exame de VDRL, tá? Quem não sabe o que é exame de VDRL, é um exame realizado para a detecção de sífilis, causado por uma bactéria chamada de Treponema pálido. Tá? Qual é a grande jogada? Anticorpos dirigidos ao Treponema pálido reconhecem cruzadamente uma proteína chamada de cardiolipina. E a cardiolipina é utilizada nesse teste. Então, nesse teste, se você tem o reconhecimento da cardiolipina, significa que esse indivíduo teve contato com quem? Com o treponema pálido. Tá? Por quê? Porque o contato com o treponema pálido ele dá origem à produção de anticorpos capazes de reconhecer a cardiolipina, que é o antígeno utilizado para o teste VDRL. VDRL, gente, é a sigla de Venereal Disease Research Laboratory, que foi o laboratório que desenvolveu esse teste, tá? Então, tá na modinha, a gente fala, tá? Então, parece que não existe proteção cruzada entre Covid, o SARS e o MERS, né? Que são todos causados por coronavírus, tá? O coronavírus do Oriente Médio e a primeira SARS que ocorreu principalmente no Sudeste Asiático, tá? Então, não acontece, ao que tudo indica, a imunidade cruzada, tá? O que é a imunidade cruzada? Proteção cruzada. Pessoas que tiveram SARS ou MERS parece que não são imunes ao novo coronavírus, tá? Então não há, nesse caso, a proteção cruzada. Mas há, nesse caso, a imunidade cruzada. Por quê? Porque a resposta imune gerada contra SARS e contra MERS, ela é capaz de reconhecer o novo coronavírus. É capaz de reconhecer, mas não é capaz de inibir que ele entre na célula que cause a doença. Ah, professor, não entendi com a Covid não. Então vamos entender com a dengue, tá? Eu aposto que vocês já ouviram falar que pega-se dengue mais de uma vez, né? Por que pega-se dengue mais de uma vez? Porque há pelo menos, na verdade, há 5 sorotipos de dengue, né? Que circulam no Brasil só 4, até onde se sabe, tá? Então, tem-se 4 tipos ou 4 sorotipos de dengue. Quando você é infectado por um desses tipos, você gera anticorpos, gera imunidade contra ele. Essa imunidade, ela também reconhece os outros sorotipos de dengue. Contudo, ela não é capaz de evitar que o paciente seja acometido
pelos outros sorotipos de dengue. Tá? Então, ocorre a reação cruzada, ou seja, a resposta imunológica é capaz de reconhecer, mas não é capaz de proteger. Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa diferença entre imunidade cruzada, né, e proteção cruzada. Uma coisa é você desenvolver uma resposta capaz de reconhecer, e a outra é você ter a capacidade de proteger contra outra doença. Então, reconhecer não é proteger, tá? Isso é muito comum no desenvolvimento de vacinas, e vocês devem estar vendo muito sobre isso nos trabalhos que estão em desenvolvimento para o coronavírus. Então, para o novo coronavírus. Quando você diz que gerou anticorpos capazes de reconhecer, isso não é suficiente. Tá? Você tem que dizer que ele foi capaz de neutralizar, ou seja, de impedir, mesmo que em cultura celular, mesmo que em cultura de tecido, mesmo que em laboratório, impedir a entrada do vírus dentro de uma célula. Isso é neutralizar a partícula viral. Tá? Então, não é só necessário, quando está desenvolvendo uma vacina, você mostrar que seu anticorpo reconhece, o anticorpo gerado reconhece o patógeno. É importante, sobretudo, você mostrar que aquele anticorpo impede que o patógeno adentre a célula hospedeira. Tá? Só assim você tem mais chance de ter o que nós chamamos de correlato de proteção. O que é aquilo? É um ensaio que você fez no laboratório que aproxima-se, que correlaciona-se ao resultado real, que seria a prevenção in vivo, ou seja, a prevenção no indivíduo e não somente em laboratório. Tá? Então, espero que com isso vocês tenham entendido essa história de imunidade cruzada, de reconhecimento, tá? De neutralização, tá? E também de proteção cruzada. Tá? Gente, aí, vou passar aqui para o próximo slide. Então, gente, esse pequeno histórico de vacinas que eu passei para vocês, né, falando de uma das principais vacinas, como já falei, vou continuar falando de outras vacinas ao longo de suas descobertas, né, fez com que hoje a gente possa classificar as vacinas de acordo com o seu desenvolvimento. Tá? Hoje nós temos vacinas de micro-organismos mortos, como, por exemplo, a vacina da poliomielite, que é administradas parenteralmente, ou seja, né, via intramuscular. Então essa é baseada em micro-organismo morto. A gente também tem vacinas baseadas em micro-organismos atenuados. Né? Nós conversamos hoje sobre o Zé Gotinha, né, que é a Sabin, né, uma vacina de micro-organismo atenuado. Tá? A gente tem os toxoides, né? As vacinas contra o tétano e a difteria são baseadas em toxoides, que são toxinas inativadas ou toxinas que tiveram a sua atividade destruída ou reduzida bastante através de procedimentos como o aquecimento ou adição de formaldeído, tá? Então, essas são as chamadas vacinas clássicas, né? As vacinas que a gente chama de old school, né? Que é o tema do nosso curso. Tá? E depois, gente, do advento da tecnologia do DNA recombinante e do sequenciamento dos genomas de diversos micro-organismos e dos hospedeiros também, dos seres humanos e dos demais animais, fez com que surgissem as novas gerações de vacinas, que são vacinas, digamos assim, mais tecnológicas, que empregam os conhecimentos da tecnologia do DNA recombinante e também do conhecimento dos genomas. Vocês viram, por exemplo, para o novo coronavírus, rapidinho a galera sequenciou, já tem mais de 10 coronavírus sequenciados ao redor do mundo. Tá? Isso em 2 palitos. Né? Você viu aqui, menos de uma semana sequenciaram que o coronavírus entrou no Brasil, sequenciaram a estirpe que estava circulando no Brasil. Tá? Então hoje é muito rápido. Tá?
Então, isso é legal porque você consegue prever como você faria vacinas racionalmente. Onde você vai começar? Você não vai ficar pegando um patógeno e picotando ele todinho ou enfraquecendo. Não, você sabe o DNA do micro-organismo. Baseado nele, você pode caminhar em diferentes estratégias e racionalmente desenvolver as vacinas. Tá? Então, com o surgimento da tecnologia do DNA recombinante, com o aumento do sequenciamento de genomas de patógenos, a gente tem o lançamento das vacinas de subunidade, né, que são vacinas produzidas a partir da tecnologia do DNA recombinante. Hoje nós vamos falar delas, não agora, mas quando formos falar de vacina de subunidade. Nós temos a vacina do HPV e a vacina da hepatite B, que são vacinas baseadas em subunidade, tá? Que são os famosos VLPs, né, que teve no quiz nesse instante, né? Então, as vacinas do HPV e do HBV são vacinas de subunidade, produzidas a partir da tecnologia do DNA recombinante, que formam estruturas semelhantes a vírus, né, que são as VLPs. Tá? Temos em seguida as vacinas conjugadas, né, que são vacinas que unem partes glicídicas, né, partes de açúcares com proteínas, para aumentar a imunogenicidade. Tá? Então, nessas vacinas, são muito a mais famosa é a vacina contra a meningite, causada pelo meningococo. Tá? É uma vacina conjugada, ou seja, que emprega proteínas e carboidratos numa mesma vacina. Tá? E ainda temos, né, vacinas com vetores virais, né, que é uma vacinação com pouquíssimas vacinas aprovadas e que está mais relacionada ao desenvolvimento de novas vacinas. Né? Então, um vírus não patogênico leva a informação genética agora, né, para evitar a doença, ou seja, para infectar e mostrar e apresentar o antígeno para o sistema imunológico. Você pega um vírus que não causa doença, modifica geneticamente ele e faz com que ele expresse os antígenos que você quer para desenvolver a imunidade. Tá, gente? Então, esse é o panorama do nosso próximo encontro, onde nós vamos falar sobre cada um desses tipos de vacinas, concentrando e explicando sobre as vantagens e desvantagens, né, e onde anda, né, o desenvolvimento com essas vacinas. Tá? Novamente, eu vou usar a mesma estratégia que eu usei aqui para falar no histórico, sempre coloco uma vacina e discuto um pouco como ela foi desenvolvida, quais são as suas principais vantagens e desvantagens. Então, gente, aqui, né, já é mostrando o que a gente vai discutir na próxima aula. Né? Nós temos aqui as vacinas que utilizavam micro-organismos diferentes para produzir proteção, né, o que a gente chama de proteção cruzada, por isso está aqui heterólogos. Aqui em 1900 começamos a utilizar as vacinas atenuadas, depois inativadas, os toxoides, que a gente já falou, as vacinas de subunidade, vacinas empregando nanotecnologia, como as VLPs, por exemplo, partículas semelhantes a vírus, e as vacinas conjugadas, que a gente falou, que surgiram aqui no final da década de 90. Então essas são as cenas do próximo capítulo, e por hoje, gente, por hoje é só, né? Hoje um pouco diferente, um pouco falando, tivemos mais nossas interações com os joguinhos, com a avaliação diagnóstica, e as próximas aulas serão um pouco mais longas, né? Essa aula durou aqui aproximadamente 55 minutos, né? E aí a mensagem de hoje que eu deixo para vocês é: pegou sarampo, né? Eu também não. Então, vacine. Então, vacine-se, né? Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Agora eu vou abrir, né, para perguntas, tá? E aí vocês estão livres para perguntar o que vocês quiserem. Hoje vai ser um tempinho mais curto, né? Porque a gente já ainda temos mais 15 minutos aí com relação à aula que nós prometemos, né? Até às 17 horas.
E as outras aulas serão maiores, né? Essa aula foi menor devido ao nosso quiz. E nas aulas seguintes a gente vai ter um tempo maior também para as perguntas. Tá? Então, não, eu digo a aula, professora, a aula, né? A aula em si, né? Foi 54 minutos, tá? Mas que a senhora está vendo a minha beleza faz mais tempo. Então, pessoal, agora a gente está aberto para as perguntas. Vocês, é só destravar o microfone e aí podem fazer as perguntas, tá? Agora estamos abertos a perguntas. Eu vou parar de compartilhar aqui a minha tela, tá? Parar de compartilhar. Vou ligar o meu vídeo para vocês apreciarem minha beleza. E aí nós estamos agora disponíveis para perguntas. Estou aberto, tá, gente? Quem não quiser, escreve, tá? Quem não quiser falar, nem mostrar a cara, escreve. Tá? Então estamos aqui nas dúvidas. Alguma dúvida, gente? Só um minuto, estão chegando aqui as dúvidas. Professor, você disse que são vacinas de subunidade. Gente, então perguntaram aqui o que são vacinas de subunidade. Gente, esse termo vacina de subunidade, ele é mais utilizado depois do desenvolvimento da teoria do DNA recombinante e dos genomas. Tá? Então, ele é uma vacina que emprega fragmentos do micro-organismo. Tá? Nos dias de hoje, normalmente ele é feito a partir da tecnologia do DNA recombinante. Você pega o gene desse micro-organismo, coloca num hospedeiro que você conheça bem a genética e a fisiologia dele, produz esse antígeno e fabrica a vacina. Então, são exemplos de vacina de subunidade. A vacina contra o HPV, contra o HBV, tá? Então, antigamente, né, as vacinas de antiga geração, você pode considerar também os toxoides tetânico e diftérico como também uma vacina de subunidade, já que eles têm fragmentos de micro-organismos, tá? Embora esse termo seja mais utilizado para vacinas desenvolvidas depois da revolução causada pela tecnologia do DNA recombinante. Tranquilo? Por favor, me deem um ok aí se ficou entendido o que são vacinas de subunidade, né? Vacinas que empregam fragmentos dos micro-organismos, tá? Grande maioria hoje produzida pela tecnologia do DNA recombinante. Inclusive as que antes normalmente não eram, tá? Então vamos ver aqui mais perguntas. Prof, se a proteção não ocorre na imunidade cruzada. Veja, ocorre proteção na imunidade cruzada? Não necessariamente. Tá? Então, o que é imunidade cruzada? Você reconhece um antígeno não relacionado com aquele que gerou a sua resposta imunológica. Tá? Só que reconhecer não quer dizer proteger. Tá? Reconhecer quer dizer ligar o antígeno ao anticorpo. Só que, em alguns casos, né, o que acontece? Mesmo o anticorpo ligado no antígeno, o vírus, por exemplo, inteiro consegue entrar dentro da célula. É o que a gente chama de geração de anticorpos não neutralizantes. Tá? Então você tem o reconhecimento. Tá? Se você fizer um experimento in vitro de Western blot, por exemplo, você vai ver o reconhecimento. Tá? Ou seja, vai ligar. Faz uma ELISA, liga, beleza. Né? Agora,
não impede que em vivo esse vírus, mesmo com o anticorpo ligado a ele, entre, tá? É como ele ligasse num lugar nada a ver com os receptores utilizados para a entrada dentro da célula. Tá? Tem outro exemplo legal disso. Por exemplo, a vacina do HPV, por exemplo. Você pode produzir o antígeno do HPV sozinho, como uma subunidade só, ou formado a partícula semelhante a vírus. Se você coloca sozinho, você produz anticorpos. Beleza. Só que esses anticorpos, eles não evitam a infecção pelo vírus. Quem evita a infecção pelo vírus? Só evita se ele estiver montado na forma de VLP. Tá? Entendeu? Então, assim, reconhece, mas não protege. Tá? A importância disso, de imunidade cruzada, é mais nos casos de você utilizar kits de diagnóstico e você ter os falsos positivos. Então, se é diagnosticado um falso positivo por uma determinada doença, é o quê? Você tem anticorpos que não foram produzidos a partir daqueles antígenos usados no teste, mas reagem cruzadamente com aquele antígeno presente no kit. Então você tem um falso positivo, né, causado por quê? Pelo reconhecimento cruzado entre anticorpos. Tá? Ou seja, entre anticorpo e antígeno, desculpa. Dá mais uma olhadinha aqui nas vacinas. E aí, professora Natália, tranquila aí a história da imunidade cruzada, né? A geração de anticorpos não neutralizantes, beleza? Gera anticorpos, só que esses anticorpos não conseguem, tá, proteger contra a doença. Tá? Então vamos ver aqui. Então vacinas de subunidade seria pegar fragmentos do micro-organismos e inseri-los no hospedeiro, e a esporta gerada seria utilizada para fazer a vacina. É quase isso. Quando o fragmento do micro-organismo já é a vacina. Tá? Já é. Tá? Então, ó, a pergunta é assim. Então, a vacina de subunidade seria pegar os fragmentos dos micro-organismos e utilizá-los como vacina. Exatamente. Você pegou o fragmento e utilizou como vacina. Por quê? Porque esses fragmentos vão ser reconhecidos pelo corpo. O corpo vai gerar anticorpos para isso, né? Então, células B vão formar células de memória e essas células vão ficar prontas para produzir anticorpos específicos quando o micro-organismo, quando o organismo entrar em contato com o patógeno em questão. Tá? Então, não é a resposta gerada que seria a vacina. A resposta gerada seria utilizada para fazer um soro. Né? Se você quisesse usar em outra pessoa, poderia ser. Né? No caso da Covid, já vou aproveitar e responder alguma coisa sobre Covid que colocaram lá embaixo. Se pode ser utilizado o plasma de pessoas que já tiveram a Covid para tentar diminuir a gravidade ou até evitar que pessoas desenvolvam a Covid. Tanto pode como já está sendo experimentado. Tá? Por quê? Porque isso já é verdade para outras doenças. Tá? Isso foi utilizado na SARS, na MERS. O que é isso? Pessoas que já tiveram doam seus anticorpos. Né? O que a gente chama de plasma convalescente. Você pega pessoas que têm altos títulos, altas concentrações de anticorpos, purifica esses anticorpos, né? Ou muitas vezes administra o próprio plasma enriquecido, e aí essas pessoas ou desenvolvem sintomas mais leves, ou até conseguem evitar a doença desde que você administre antes que o corpo tenha contato com o micro-organismo, tá? Há ensaios clínicos, principalmente utilizando em pessoas já infectadas pelo Covid, para tentar diminuir a gravidade dos sintomas e também para tentar abreviar a quantidade de tempo que a pessoa fica doente. Marília, beleza, aí a explicação da vacina de subunidade. Aí depois aqui,
seria uma alternativa à utilização do plasma de alguém já infectado, foi exatamente o que eu falei, seria exatamente um soro, tá? E está sendo, inclusive, utilizado em testes clínicos, tá? No momento. Esse plasma seria apenas para um tipo de Covid? Olha, veja, não sei, nem ninguém sabe. Né? Pode ser que o soro produzido contra o SARS-CoV-2, que é o causador da Covid-19, produza anticorpos capazes de evitar outras doenças causadas por outros coronavírus, mas isso não se sabe, tá? Isso tem que testar. Pode ser que reconheça, mas que não neutralize, tá? Então, eu não sei te responder. Ver aqui mais perguntas. Então, gente, pode fazer mais perguntas. Estou aqui para ser usado, né? Então, podem perguntar. Tá, gente? A última aula vai ser só sobre estratégias vacinais contra a Covid, tá? Então, eu vou falar das principais estratégias experimentais, o que está sendo tentado, tá? E aí a gente conversa sobre isso. Mais alguém, gente? Alguma pergunta? Só se eu mandar no Quero Delivery, professor, agora com essa pandemia, né? Mandar no Quero Delivery, né? A feijoada. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguém, gente? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Né? Negada ficou tímida, né? Nenhuma pergunta mais. Gente, então, opa! Um exemplo de vacina tipo toxoide, tá? Então, a vacina do tétano, a vacina da difteria, são vacinas baseadas em toxoides, tá? Toxoide, gente, o oide quer dizer semelhante a, né? Aí, por exemplo, factoide, né? É o que está na moda. É semelhante a um fato, então é fake, né? Então, se você quiser dizer bonito, que é fake news, isso é um factoide, né? Fica até bonito para escrever. Então, esse sufixo oide quer dizer semelhante a, né? Por exemplo, o mongoloide é um cara que parece com a população da Mongólia, né? Então, o toxoide é algo que se assemelha a uma toxina, tá? No nosso caso, você pega essa toxina e muda a conformação dessa toxina. Quando você muda a conformação da toxina, ela perde ou ela diminui a sua toxicidade, ou seja, a capacidade de causar o sintoma, né? Que no caso do tétano é a tetania, né? Aquela epístono do tétano, muito famoso nos livros de microbiologia, em que uma pessoa fica totalmente curvada, né? E aí você modifica. Normalmente você coloca formaldeído ou você aquece. E aí você desnatura, né? Normalmente é uma proteína, você desnatura essa proteína e ela perde a sua função tóxica, mas não perde a sua imunogenicidade. Ou seja, ela deixa de ser tóxica, deixa de causar mal, mas não perde a capacidade de gerar anticorpos. Então, dois exemplos. Vacina contra o tétano e vacina contra a difteria são baseadas em toxoides.
Mais alguém, gente? Mais dúvidas? 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 Tchau, professora, apareça. Certo, gente. No quiz tinha uma pergunta lá que dizia que quem é alérgico a ovo não pode tomar vacina. Né? Isso é parcialmente verdade, então a resposta depende. Porque algumas vacinas, gente, elas são produzidas em ovos embrionados. Tá? E aí pode haver, né, na grande maioria, há resquícios de ovalbumina. Tá? E aí pessoas alérgicas, né, à proteína do ovo, né, que é principalmente a albumina, não podem tomar essa vacina porque podem desenvolver uma reação anafilática a ela. Tá? Então isso só é válido para vacinas que são produzidas em ovos embrionados. Tá? Então, empecilhos e dificuldades na produção do soro. Tá? Então, assim, existe algo. Para produzir o soro, você precisa do antígeno. Né? Primeira coisa vai ser purificar esse antígeno. Não é fácil. Né? Outra é, antes de purificar esse antígeno, é saber qual antígeno é importante para a proteção daquela doença. Sabido isso, você vai ter que purificar esse antígeno. Depois, você vai ver se esse antígeno ele é suficiente para gerar resposta imunológica, ou seja, se esse antígeno é imunogênico. Imunogênico, capaz de gerar imunidade, capaz de gerar anticorpos. Se ele não for, você vai ter que desenvolver adjuvantes, né, que são substâncias que aumentam a imunogenicidade de antígenos, aumentam a geração de resposta imunológica frente a antígenos. Depois de tudo isso, você vai ter que purificar esses anticorpos específicos. E aí ter certeza que nessa sua purificação você eliminou o máximo de contaminantes possível, tá? Porque você tem que eliminar tudo que está ali no soro daquele animal que você está produzindo, tá? Se você não tiver esse cuidado, você pode transmitir uma outra doença que você nem sabe. Se você não tiver o cuidado na purificação, você vai subestimar a quantidade de anticorpos específicos que você tem lá. Então, na verdade, o mais difícil é conseguir que um antígeno seja imunogênico e conseguir esses anticorpos do animal. Tá? Então, a gente explicando assim parece simples, mas não é. Tá? Cada uma dessas dificuldades que eu falei tem várias etapas. Tá? E aí, cada etapa dessa tem muitos complicadores, mas, via de regra, são esses.